Olá pessoal, aqui é a Vera Lima, estamos começando mais um Roda de Conversa. Esse programa é feito para você com muito carinho, trabalhador e trabalhadora da educação, pelo SINDIUT, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, sempre com o apoio da CUT Minas, do Jornal Brasil de Fato. E é distribuído para várias emissoras de Minas Gerais e pelo Brasil e o mundo através da Rádio Web Brasil de Fato. Estamos recebendo nesse programa, nessa semana, pessoas muito ilustres aí da nossa luta sindical. Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas, já figurinha carimbada aqui no nosso Roda de Conversa, sempre presente, trazendo as lutas da classe trabalhadora. A nossa querida Marcélia Amador, nossa diretora estadual do SINDIUT, coordenadora do Departamento de Comunicação, também uma figurinha sempre presente, nos ajudando a construir essa luta da educação. E temos essa semana também conosco a Bianca da Silva, que é do Sindicato dos Comerciários de Uberlândia, também trazendo aí as lutas da sua categoria para essa luta que vai ser muito intensa no dia 7 de novembro, data da greve geral do funcionalismo. E aqui estarão nossos convidados para explicar o porquê dessa greve geral, qual que é o objetivo dela, porque neste momento, quem são os atores dessa construção, enfim. Vamos conversar com você, queremos que você participe conosco. Nosso WhatsApp é o 31 97146 7456. Vem com a gente participar do Roda de Conversa. Marcélia Amador, nossa, eu fico sem chão quando tem uma escola atacada, sabe? E nós estamos recebendo a notícia, de um ataque a uma escola de São Paulo, uma escola pública, infelizmente. Nós temos uma estudante, perdeu a vida nesse ataque, foi morta, assassinada, e outras 3 crianças, outros 3 adolescentes ficaram feridos, e o governo de São Paulo já emitiu uma nota dizendo que os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Sapopemba, Um deles se machucou enquanto fugia do ataque que foi feito por um outro adolescente. É muito ruim começar o programa nessa energia, Vera? Mas é necessário. É necessário. Antes de comentar, eu queria dar um bom dia a todos, todas e todes, os nossos queridos ouvintes, quem está ouvindo pela primeira vez também, e quem vai ver a gente pela tela num outro momento. O que acontece é o seguinte: a gente precisa mudar a estrutura da nossa sociedade. E o investimento é na educação. E não o que a gente está vendo aí acontecer, que é a destruição da educação pública. Então a gente precisa investir na educação. A gente precisa investir no discurso do amor. Porque o discurso do ódio já mostrou para que veio. Já mostrou quais são as consequências. E aí a gente precisa fazer mesmo um mutirão para educar a nossa população pelo amor, porque não dá para a gente suportar isso mais, Vera? Sim, com certeza. Jairo Nogueira, CUT Minas, seja bem-vindo ao nosso programa. Vera, bom dia a todos e todas. É realmente uma notícia muito ruim, Essa questão das escolas, da violência. Sim. A gente conseguiu vencer o ódio aqui no Brasil, mas ainda tem muita coisa colocada na quantidade de armas, Marcelo, que está aí. A gente venceu o ódio só na urna, E no âmbito federal só. Mas a quantidade de armas que foi colocada no mercado, com a liberação das armas, mas eu acho que a sociedade vai conseguir vencer, sabe, Vera? Eu também creio. A gente está vendo uma vitória importante lá na Argentina. Sim. Onde teve um processo eleitoral que ainda vai ter o segundo turno. E a possibilidade da vitória lá do amor e da esperança em vez do ódio também na Argentina, para a gente poder construir um mundo melhor, Tá certo, Jairo. Obrigado pela sua presença. Só para complementar, que é a Escola Estadual de Sapopemba, então, assim, de luto em São Paulo, solidariedade do SINDIUT, Lembrando que a adolescente que morreu com um tiro, infelizmente, não aguentou. Faleceu, 15 anos. E todas foram mulheres que foram baleadas nesse ataque também por esse adolescente. Bianca da Silva, Sindicatos Comerciários, bem-vinda ao nosso programa, obrigada pela sua presença. Quero agradecer aqui essa presença, também me solidarizar com todos os familiares dessa tragédia aí nas escolas aí, que é muito ruim para a nossa sociedade e muito trágico também, que eles são os futuros do nosso Brasil. Dizer a vocês que eu estou muito feliz por estar aqui conversando com essa comunidade linda, maravilhosa de BH. Nós, do ramo comerciários de Uberlândia e Araguari, estamos aqui presentes para dizer a todos que somos contra essa recuperação fiscal do Zema, porque atinge nós diretamente ao comércio, e a economia para nós é muito importante, porque é ela que movimenta
todo o comércio, movimenta aí as populações, emprego para nós. E sabemos também que quando essa recuperação ela vai diretamente atingir os trabalhadores geral, públicos, né? E a gente está aqui para dizer a vocês que somos contra essa recuperação do fiscal, porque ela vai praticamente enfraquecer toda a população. Tá certo, Marcele. Vamos começar, então, falando da nossa construção da greve com o Jairo. E aí Sim. você poderia, num primeiro momento, fazer, assim, aquela sua entrada bacana. Que você fala, oi, tô aqui, voltei. Ah, então. É porque agora eu não vou falar voltei, porque agora a casa já é minha, né? Não, gente, eu tô entendendo que é isso. Aqui já é meu lugar. Então, assim, raros vão ser os momentos em que vocês não vão me ouvir. Então, é isso. Eu fico muito feliz de participar mais uma vez. É um lugar... Porque eu sou professora de história, né, gente? Então, a rádio, eu sempre falo isso aqui, a rádio também é resistência. Né, diante de toda a modernidade, de todas as inovações tecnológicas, dos vídeos curtos, a rádio se mantém aí resistente, né? Como essa propagadora de informação. Queridos e queridas ouvintes, todo dia que a gente vem aqui na segunda-feira, aqui na Rádio Autêntica FM, a gente coloca as nossas denúncias e a gente coloca a situação, não é isso? O Jairo também já é... A Bianca tá vindo pela primeira vez, é uma convidada especial, mas o Jairo também já é figurinha aqui carimbada e tá sempre conosco. Então, ô Jairo, vamos tentar... Eu sempre busco fazer essa pedagogia como professora, né? Da luta. Marcela, só para fazer uma adendo, eu vim para fortalecer, viu? Porque o Triângulo Mineiro também é forte, hein? Com certeza. A gente tá contra essa... Você é uma convidada especial e Bianca, a sua presença aqui, ela também é pedagógica para mostrar o que a gente vai falar agora. Sim. Sobre a união das forças contra esse governo que quer destruir o serviço público. Então, né, Jairo, a gente tem pautado isso com muita força, diariamente, se possível, em todos os veículos e canais que a gente tem acesso e possibilidade de colocar qual é o plano desse governo. É preciso entender o que o governo Romeu Zema quer. Para começo de conversa, vamos entender de onde ele veio, né? Sim. Embora você defenda... Explica seu ramo, ô Bianca, para eu chegar para eu desenvolver aonde eu quero chegar. Então, o meu ramo é dos comerciários. O que seria o ramo dos comerciários? São toda a atividade trabalhadora que trabalha nos comércios, nos lojistas, no shopping, em supermercados, atacado, né, os varejistas. Então, são toda essa gama de trabalhadores que, dentro da minha cidade, hoje nós representamos Uberlândia, a cidade de Uberlândia e Araguari, e não daria assim, um total aí de, no mínimo, mais de 50 mil trabalhadores. E, Bianca, Romeu Zema faz parte desse sindicato? Marcela, vou te falar, viu? Eu gostaria que ele estivesse do nosso lado, porque eu tenho certeza que essa proposta não ia sair nem do lápis. Então, gente, o Romeu Zema, ele não é dessa categoria que a Bianca acabou de citar. Ele não faz parte das pessoas que trabalham na loja fazendo atendimento a você. Ele faz parte desse pequeníssimo grupo que representa os grandes empresários de Minas Gerais e do mundo e do Brasil. Não é isso, Jairo? Então, a gente tem que identificar quem ele é. Primeiro ponto. Pra gente explicar onde ele quer chegar. Ele foi eleito com um discurso outsider. Pra quem... Nossa, que chique. O que isso significa? Explique. Significa aquela pessoa que tá fora do jogo. Ele tá de fora daquilo. Porque antes, né, gente? Naquela época do golpe da Dilma, aquela situação toda, foi impregnado na cabeça da população que todo político é ruim. Todo político é corrupto. Não é isso? Então, Romeu Zema vem com uma proposta de: eu sou empresário, eu já sou rico, não é assim? Que eles falam? Eu não preciso de salário. Exatamente, eu não preciso de salário. Tô aqui de forma voluntária, né, Marcelo? Porque eu amo o povo, não é isso? Isso, Jair. Completa aí como que ele foi eleito. Ele foi eleito dessa forma. E aí, gente, tomando posse do lugar que ele ocupou, ele vai fazer política pra quem? Pro povo? Não. Ele vai fazer a política
para esse grupo que ele representa. Quem que é o grupo mesmo, gente? Um pequeníssimo grupo de grandes empresários, de quem lucra. E explora, né? Não podemos deixar de falar sempre que lucra e explora, né? E não quer pagar nada, só quer diminuir o salário, a renda do trabalhador e só ver números. É muito importante dizer que essa categoria, o que eles enxergam são números, viu, Marcela? Não são pessoas, não são trabalhadores, não é a saúde, eles enxergam números. São os números que são importantes para eles. É como se fosse pacote, né? Marcelo, é importante a Bianca estar aqui hoje com a gente, que é um setor muito importante do comércio, né? Que pega um número muito grande de trabalhadores e trabalhadoras, né? E os trabalhadores e trabalhadoras, Bianca, lá do sul de Minas, reclamam muito da relação de trabalho do Grupo Zema, que eles têm várias lojas lá, né? Tem vários comércios na região sul, tem postos de gasolina, e sempre nos contaram que a relação não é boa, sabe? A família Zema é meio que cruel com os trabalhadores, a forma do trato, da relação. Então ele veio para a política, meio que escondendo isso, né? A gente não conseguiu que a população soubesse disso. Sim. De forma bem clara, a grande empresa também não ajudou. Mas agora ele está aí fazendo a política dele para os deles, né, para os amigos dele, que é a política que está aqui em Minas Gerais. Exatamente. E aí, nós estamos desenhando isso lá da raiz para que a gente consiga entender por que teremos uma greve geral no dia 7 de novembro aqui em Minas Gerais. Na sequência, todas essas políticas que foram implementadas. Destruição de direitos, total, né? E busca dessa adequação do modo de pensar nas lojas dele para o serviço público. E, na verdade, o grande objetivo é destruir o serviço público em Minas Gerais. Privatizar tudo. Se ele puder vender tudo, ele vai vender, né? E aí, gente, vamos fazer um paralelo aqui. O que aconteceu nesse processo? Ele apresentou o regime de recuperação fiscal. Não é isso, Jairo? Sim, ele apresentou um regime que as pessoas têm que entender bem o que é isso, né, Marcelo? Qual que é essa proposta? É uma proposta que surgiu lá naquela tal da Ponte para o Futuro do governo Temer, né? O pessoal deve lembrar aqui que veio reforma trabalhista junto, veio a questão da suspensão de financiamento da saúde e educação por 20 anos. Isso. E veio o regime de recuperação fiscal, que só tem um estado que aderiu e já está pedindo para sair fora, que é o Rio de Janeiro, que não resolveu a vida do carioca e nem da carioca. Então ele traz essa proposta, qual que é a intenção do Zema? Porque se ele aderir ao regime de recuperação fiscal, que não foi mudado ainda pelo Congresso, então não é um regime de recuperação fiscal do governo Lula, é um regime de recuperação fiscal do governo Temer, que passou pelo governo Bolsonaro, ele vai conseguir congelar aqui no estado de Minas Gerais mais ainda, né? Vai congelar investimentos em saúde, educação, segurança pública, vai vender as estatais de Minas, que aí está na frente CEMIG e Copasa, e não vai pagar a dívida. Isso. A dívida vai ficar congelada, mas o valor e os juros não, né, Marcelo? Né, Bianca? Justamente. Os juros e o valor vão ficar para o próximo governo. Então ele tá com uma bomba, ele está tentando armar uma bomba relógio em Minas Gerais para tentar se eleger presidente do Brasil em 2026. E o próximo governador que pegar o mandato vai pegar uma bomba que vai ser a questão da dívida, velho, que não está sendo paga. E o governo vai ser um estado totalmente destruído, que não vai ter educação, não vai ter saúde, não vai ter as estatais de Minas para ajudar na questão do financiamento aqui no estado. E ele vai sair para tentar a presidência do Brasil, o Senado, e vai abandonar Minas Gerais. E lembrando que vai pegar também uma gama de trabalhadores aí, né, que vai estar super revoltados, às vezes muitos deles doentes, né, com depressão, ansiedade, porque você vê, as pessoas ficam sem aumento e as contas aumentam. Sim, né? E a vida deles, como vai ser daqui 9 anos depois, se passar? Nós não podemos, a população tem que se unir, não podemos deixar isso acontecer. Ô Marcelo, só para complementar esse ponto, a Bianca traz, e são profissionais que atendem diretamente a gente. Isso. Nós trabalhadores, né? Porque quem vai no posto de saúde é a gente, né, Bianca? Isso, Então eu dependo do atendimento lá da enfermeira que está lá, do médico, e esses que vão ser atingidos sem reajuste. Então você imagina o estresse mental e tudo desse trabalhador e trabalhador que deveria ser valorizado. Quando eu vou deixar meu filho na escola estadual, que eu não tenho condição e não acredito, e acredito na educação pública, eu vou estar entregando para um profissional que pode estar também tentando fazer o seu trabalho ali, mas sem nenhum tipo de reajuste. Então é um processo muito, muito pesado que ele está colocando aí. É criminoso, né? Deixa eu só completar rapidinho, Vera, já passa, só para eu não perder o raciocínio aqui. Lá no início da nossa fala,
de quem é Romeu Zema. Então, o que ele está impregnando? Qual que é a mensagem? Porque ele tem dinheiro, não tem, Jair, para fazer propaganda? Tem um bocadinho de dinheiro. Tem muito dinheiro, ele tem a máquina. Vale isso, dinheiro da Localiza. Vou fazer propaganda, não? Não. Localiza onde é que está o dinheiro, né? Localiza onde está o dinheiro. Localiza. Ele tem muito dinheiro para fazer comunicação com a população, mas só que é comunicação mentirosa. Ele diz para a população que quem está inchando o governo do Estado, quem está trazendo problemas financeiros para o Estado é o servidor e a servidora pública. Isso não é verdade. E ele nos coloca como se a gente fosse o povo que ganha muito dinheiro nessa sociedade. Isso não é verdade. A gente tem, sim, alguns poucos funcionários públicos que ganham muito, os salários são altos. Mas a base do funcionalismo, gente, é quem está te atendendo lá. Lá, como o Jairo falou, quando vai aplicar uma vacina, quando vai te atender lá no posto médico. É a pessoa da segurança pública, sim, também. Da limpeza, né? Da limpeza urbana. O pessoal que também trabalha, que nós representamos aqui no caso do Sindiúte, da educação. Essas pessoas na escola, Bianca, são as pessoas dentro do funcionalismo de Minas Gerais que têm os menores salários. São trabalhadores e trabalhadoras precarizadas. E aí o Romeu Zema está conseguindo convencer a população de que essas pessoas são responsáveis pela ingovernabilidade dele, pela incompetência, porque ele se diz... Porque dentro da comunicação ele fala que ele é governo eficiente, né? Mas pera lá, um governo eficiente, primeiro ponto, que deve tanto... Isso é eficiência, gente? E que não tem verba para valorizar o seu trabalhador e a sua trabalhadora. E aí... vamos dizer, de incoerências, né? É um governo que coloca para a população que o servidor e a servidora pública oneram o Estado. É um governo que diz que não tem como pagar o piso salarial nacional da educação, por exemplo. Mas que o quê? Que faz o quê com as grandes empresas locadoras de veículo? Isenta de impostos. Aumenta impostos para a população daquilo que ele está chamando de supérfluo. E aí, de novo, no último programa a gente falou sobre isso. O aparelho telefônico hoje é supérfluo, gente? Hoje é material de trabalho, principalmente para os nossos companheiros e companheiras precarizados. Então é esse governo que a gente está diante. É o governo da incoerência, é o governo que quer destruir o serviço público. E é o governo que quer vender Minas Gerais. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Ô Vera, você ia falar? Desculpa. Não, eu queria... Era só que vocês... repercutir com vocês que ele propôs de fazer 2 aumentos de 3% em 9 anos. Né? Assim, uma esmolinha... que estratégia que está atrás disso aí? Porque a educação, ela tem um reajuste anual, né, da portaria do MEC. Eu vou dizer... eu queria que você explicasse, Marcela. Porque... É o jogo da comunicação falsa de novo, Vera. Porque a gente tem batido... Esse Zema é um fanfarrão, né, Marcelo? Fanfarrão. O cara mentiroso. Viu? Fanfarrão. É o jogo de novo da comunicação. Porque como a gente tem forçado e dito, porque isso incomoda, a gente está revelando para as pessoas que o congelamento de salário durante 9 anos não implica só na vida do funcionalismo público, não. E aí, Jair, tem um detalhe, sabe, Bianca? Sim. Que você entende, o Jairo entende, mas a gente precisa fazer com que a população entenda que nós somos povo. É como se o funcionalismo público estivesse de fora do povo, não sofresse todos os problemas que a sociedade tem. Então, quando você precariza a vida do servidor e da servidora pública, você está precarizando a vida da sociedade inteira. Porque eles são arrimo de família, como você disse, Bianca, eles sustentam um comércio, eles movimentam a economia local. Então, assim, não podemos cair nesse jogo. E aí, Vera, quando ele fala assim, não, mas vai ter 3 reajustes. E aí, para discursar com um povo que está desempregado, um povo que está passando fome e um povo que está precarizado, às vezes isso cola, mas não vai colar porque a gente está aqui para dizer a verdade. Não é isso, Jairo? Não é isso, Bianca? Justamente, Marcela. E eu vou te dizer, se na minha categoria falar que vai ter, dentro de 9 anos, vai ter 3 reajustes, vou te falar. O pessoal revolta, vai pro pau, viu? Eles custam chegar na database para ter um reajuste, hein? Não é nem aumento salarial, porque a gente busca sempre o aumento salarial.
Exatamente. Você vai ter em Minas ainda, mas primeiro que esse reajuste não vai acontecer, né, Marcelo? Já foram feitas as contas aí, não vai ter o reajuste. Tem isso também. Que é uma mentira. E outra que a inflação em Minas, Bianca, ela está acima da inflação nacional, porque aqui teve um reajuste da tarifa de energia de 15%, que o governo Zema pleiteou e acabou conseguindo esse reajuste. Você teve um reajuste aqui na questão do ICMS, na gasolina, no álcool. Né? Você teve agora o aumento de impostos, né, Marcelo? Que o comércio, o grande comerciante já está aplicando o aumento. Antes dele ser realmente efetivado. Em janeiro. E aí, com tudo isso, você tem um Estado que isenta, né? Isenta algumas empresas, alguns setores. E a isenção, por coincidência, Marcelo, é quase o mesmo valor do imposto. Quer dizer... Coincidência, será, Jairo? Para quem lembra lá do Robin Hood, né? Que roubava do rei para dar para o povo. Ele é um Robin Hood às avessas, né? Ele está roubando da gente que é pobre para dar para os ricos. Então, assim, o imposto vai gerar um lucro para o Estado, é uma receita para o Estado, algo acima de R$1 bilhão. E a isenção que ele deu para o grupo lá das locadoras, Vera, é próximo de R$1 bilhão. É uma coincidência, né? Danada, né? Pois eu não sei como é que a gente trata isso, sabe, Jairo? Mas é muito difícil de entender. Porque a educação, por exemplo, ela tem recursos do Fundeb, próprios. Então, não tem por que não dar esse reajuste, né? O Estado aumentou a arrecadação nos últimos anos de impostos de uma forma, assim, estrondosa, né? Enfim, fica difícil de entender por que essa dificuldade de valorizar o funcionalismo, né? E aí, Marcelo, é claro que a educação, a gente está dentro desse segmento, entende a importância dele para a sociedade, mas para toda a comunidade, o serviço público é muito importante. Você veja saúde, né? O SUS. Você veja a questão também da segurança que precisa, né? Da população estar aí, né? Dentro, tendo suporte. Você vê outras áreas imperativas, imprescindíveis, né? Então, fica impossível ter um governo que não valoriza servidores, que quer o Estado mínimo. Eu gosto sempre de explicar como que isso impacta. É incompreensível isso, né? Vamos entender como que isso impacta. Impacta também, né? Impacta. Quem impacta? Os dois, pode falar, os dois dá certo. É porque assim, vamos lá. A gente já explicou que quem faz o atendimento presencial ou que seja online, mas que faz a vida do trabalhador e da trabalhadora, do povo brasileiro acontecer, é o servidor público ali que está na frente, não é isso? Uhum. Seja lá no posto médico, na educação, seja em vários setores. Nas ruas, na segurança. Na prefeitura. Exatamente. Lá na administração, das prefeituras, enfim, do governo do estado. Porque tem que lembrar, né, gente, que tem trabalhador lá na cidade administrativa precarizado também. Isso. Tem que lembrar disso. Então, essas pessoas, elas formam esse conjunto que vai estruturar... Tá quase na hora do intervalo, né? Então, vamos lá, rapidinho. Que vai estruturar a vida social acontecer. Que a gente se mantenha em segurança, que a gente tenha saúde, que a gente tenha educação. Ok. Qual que é o projeto? Porque isso é um projeto, tá, gente? Isso não é incompetência e maldade só, não. Aliás, é maldade porque o projeto é uma maldade. Quando você precariza o salário, né? Vamos pôr só a questão salarial. Não vou nem falar de condição de trabalho. Quando você diz que você não vai ter aumento de salário durante 9 anos, que seja 1 ano que você não tem aumento de salário, você está prejudicando a vida desse trabalhador e dessa trabalhadora. E da família dele toda, né? E da família inteira que está envolvida, porque eles são arrimo de família. Só que, obviamente, isso vai trazer o quê, gente? Adoecimento, problemas, consequências. Isso vai afetar onde? No atendimento. Não tem como negar. Aí o que vem? Marcelo, então tá. Então é isso? Eles querem acabar? Pra quê? Pra que eles querem acabar? Pra vender. Pra mandar tudo isso pro setor privado. Pra não ter mais escola pública. Pra não ter mais saúde pública. Eu acho que vale, sabe? Vocês darem uma pesquisada de como é a saúde lá nos Estados Unidos. Uhum. Para quem não tem plano de saúde. E com certeza o trabalho vai ser sem reajuste, o trabalhador vai trabalhar
muito com mal disposição, e com isso eles vão ter, o que vai acontecer? A população vai reclamar e a gente sabe para onde que é o caminho, é privatizar. É o projeto, então, a escola pública não está boa, então vamos privatizar. É isso. Exatamente. Pois é, nós vamos continuar esse papo logo depois do intervalo. Tem coisa aí, viu? Não deixa, tem gente, não sai. Dia 7, porque nós temos tem outras mais coisas para né? contar, não Marcelo sai. tá cheio de novidades aqui, gente. Sim. Fica aí, não saia não. Nós vamos agora falar da greve que vai acontecer no dia 7 de novembro. Só que antes de falar da greve, a gente precisa apresentar outras agendas dessa construção dessa greve. E aí, né, Jair, a gente vai contar para vocês... a gente já contou aqui, mas para quem não tá ouvindo a gente, que é a primeira vez, né, Bianca? A gente tem que falar para todos, né? A gente fez uma reunião na CUT Minas no início de agosto, não foi isso, Jair? A primeira reunião da frente? Foi no início de agosto. Depois teve o congresso da CUT, né? Isso, vamos falar disso também. No meio de agosto. Isso. E aí, lá, a gente tem que falar dos dois congressos, né, Jair? Deixa eu esquecer, não. E lá, nessa reunião, a gente foi para debater, sabe, Bianca, sobre o regime de recuperação fiscal. E aí se juntaram à luta diversas categorias do funcionalismo. Isso foi muito importante. Então, essa soma. Isso, e nesta data construiu-se a Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos. Show de E bola. a partir daí a gente começou a construir agendas coletivas para, primeiro, de comunicação, para que a gente conseguisse falar para a população o que realmente está acontecendo, mas a agenda de luta. Então, a gente teve paralisação, a gente teve audiência pública, a gente teve um movimento junto com o MAB, que foi gigantesco, que foi maravilhoso. E aí, essa greve do dia 7, ela também é dessa frente também. Não estou falando aqui só em nome do Sindiúti, o Sindiúti vai paralisar, todas, né? é de Essa todo greve mundo. É de todos, isso. de todas. Vamos precisar de todo mundo. Só que a gente não tem só essa agenda, não. Amanhã, a gente tem uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, junto à Comissão de Educação, com a nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, para debater o plano do regime de recuperação fiscal. Então, é muito importante que você participe. Seja presencialmente, é muito importante. É muito legal que, se você puder ir lá, você, seja de qual categoria for, e mesmo que você não for do funcionalismo público, esteja presente para entender o impacto disso na sua vida. Então, esse convite é aberto para toda a população. Vai ser às 9h30, lá no auditório Zé de Alencar. É muito importante que você participe. Então, amanhã, às 9h30, nós vamos estar lá com todo mundo da frente. O Sindiúti vai estar presente. E eu quero contar... A gente pode contar, não pode, Jair, que vai ter ocupação? Quando fala ocupação, o povo fala, opa! Explica que a ocupação é essa. É diferente, né? É uma ocupação boa, sadia, né? Na verdade, a maioria delas né, Bianca? O povo é que distorce muito a informação da ocupação. Nós vamos ocupar a Assembleia Legislativa a partir de amanhã. Na verdade, a gente já está lá, viu, Vera? Eu vou contar daqui a pouco o que o Sindiúti está fazendo lá na Assembleia hoje. Vamos ocupar espaço para defender o trabalhador. Exatamente. A gente tem a gente vai montar uma barraca lá. Já existe essa barraca. Vai explicar também para a população, Marcela. Total, deixar isso claro, que essa barraca é para todo mundo passar lá e se informar. Por que a CUT está lá? Por que o Sindiúti está lá? Qual a importância de vocês estarem lá? Porque muitas das vezes a população não tem a informação, não chega a ela. E é por isso que a barraca vai estar lá. Porque quem não tem rádio, não tem um celular, não tem uma televisão, que nós temos pessoas assim, né? Nesse estado. Então a barraca vai estar lá para estar abordando, e a gente está convidando todo mundo para passar lá, e de curiosidade mesmo, o que vocês estão fazendo aqui? Para saber a importância, né, da CUT estar lá e o porquê que ela está lá. E aí, olha que legal. É para isso também, Bianca. Lá tem um cafezinho, né, Jair? Tem uma aguinha, tem material para você pegar, vai ter o som ligado lá para você falar, questionar, enfim. Mas por que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Alguém pode perguntar assim, por que você não vai para a Praça 7? O povo tá lá. Porque os deputados que vão aprovar ou não o regime de recuperação fiscal estarão lá.
Então é uma forma da gente pressioná-los. E nós vamos fazer um mutirão no outro dia, que é o dia 25/10, para questionar e fazer o carômetro, Vera. Dia da democracia, né? Carômetro, E os deputados adoram. Dia 25/10 é o dia da democracia. Isso. Então a gente vai aproveitar essa data para perguntar a cada deputado e deputada qual é o posicionamento dele no regime de recuperação fiscal, mas não é só isso que está tramitando contra o povo, não. Eita. Tem uma outra coisinha também lá, Que mais, gente. Marcelo? Que Tem um bomba. golpe aí, né, Marcelo? Qual a bomba? Tem um golpe em Minas aí em curso. O Zema quer dar um golpe em Minas Gerais. O regime de recuperação fiscal, a gente já explicou o que ele pretende com isso, né? É o não pagamento da dívida, empurrar a dívida para outra pessoa. Dívida que é verdadeira, que ela tem que ser resolvida, mas não dessa forma. E que tem implicações. O congelamento de salário durante 9 anos e privatização das nossas estatais. Tá lá no regime de recuperação fiscal. Como se não bastasse, ele está tramitando junto, concomitantemente lá na Assembleia, uma tentativa, uma emenda à Constituição do Estado, que é o seguinte: ele quer acabar com o seu direito de votar e de decidir pelas privatizações das nossas estatais. Esse referendo foi criado por quem, hein, Jairo? Esse referendo a gente conquistou ele durante o governo Itamar, Marcelo. Final dos anos 90, início dos anos 2000. O relator foi, na época, deputado estadual Rogério Correia. Então, o que está na Constituição Mineira, né, Marcelo? Para poder vender a empresa, como é que funciona? Para vender, o governador tem que mandar uma proposta para a Assembleia, porque ele não pode tomar essa decisão sozinho. Isso. Graças a Deus, nós temos democracia. Ele manda para a Assembleia, se 3/5 dos 77 deputados votarem a favor da privatização, que ele também não tem esse número na Assembleia, Bianca, Isso. aí Que bom. está na nossa Constituição que tem que fazer um referendo. O que é um referendo? É uma consulta à população. A população mineira tem que falar se concorda com a venda da CEMIG. Então, se o governador mandar a proposta, 3/5 dos deputados votarem a favor, Marcelo. A população, população Ainda votar tem que ser contra. ouvida, né? E é importante a população ser ouvida. E se a população votar contra a privatização, não tem Não privatização. pode. Não pode privatizar. Esse é o grande temor do Zema, porque ele é um cara antidemocrático. Como é que a gente está chamando essa PEC? PEC do medo do povo, né? Só pra lembrar que PEC, proposta de Eu falei, emenda é uma Emenda da proposta de Constituição. mudar a Constituição, Muda a Constituição, do Estado. Então o Zema quer mudar a Constituição Mineira. Ele é um cara antidemocrático, quer dar um golpe aqui em Minas Gerais. Ô Jairo e Marcele, só pra gente lembrar, esse é o segundo mandato desse governo, né? Sim. Olha, gente, não é fazer nenhuma prosopopeia, não. Mas eu não vi em nenhum momento esse governo defender o funcionalismo. Foi só luta Só contra destruição. o tempo, só destruição. Não tem Vera, nada. Que estranho isso, demais. Vera, não é estranho não, Vera. Vamos voltar à nossa conversa inicial lá de hoje. Quem é Romeu Zema? De onde ele veio, o que ele quer? Pra quem ele governa? É simples assim. A gente já enfrentou muitos governadores complicados aqui em Minas, mas igual a Romeu Zema nunca na vida. Porque o tal outsider, o cara que tá fora, na verdade ele tá fora do quê? Da vida do pobre, da vida do trabalhador, da trabalhadora. Ele governa pra quem tem dinheiro. É isso simples. É o cara que come pão com manteiga e cafezinho, É esse, Marcelo? e lava a própria louça, tá? Aí descasca a própria manga. Ah, ninguém Ô, merece. gente, deixa eu contar um negócio pra vocês assim. A gente tem que ir reparando nas coisas. Dizem no interior, Marcelo, que é assim, que conversando com os compadres, a gente sabe das comadres e vice-versa. Essa semana que passou, eu precisei ir no Ipseng, levar meu filho e meu marido. No Ipseng, que é funcionário público. E aí eu tava olhando o negócio, o tanto que o Ipseng está destruído, desmantelado. Isso. Mas quando você chega ali naquela região hospitalar, são prédios imensos, aquelas estruturas que não existem. Aquilo não existe, não tá fácil aí. Não existe mais para comprar. Até porque Belo Horizonte já não tem mais como crescer para dentro, só nas extremidades. E a gente sabe, né, de umas tais locadoras e tal, esse pessoal precisa muito de imóvel, porque eles precisam de pátio e mais pátio. E lá na Assembleia, no Caio Martins, no debate com a deputada, o que mais falaram lá é que eles queriam as fazendas da Fucam. Porque precisam, né, desses espaços. Aí eu fico olhando para aquele Ipseng, será que está funcionando alguma coisa parecida com isso? São dois movimentos, né, Vera? Para além dessa questão dos espaços, é a privatização
da saúde pública. Porque, e outra coisa, não é uma questão de... a gente tem que lembrar, o IPSENG, ele não é totalmente, tipo assim, vamos dizer, gratuito, né? Porque o funcionário público, a funcionária pública, eles pagam um valor. Ele é menor do que um plano de saúde, mas paga um valor para ter esse atendimento. E aí, o que eles querem é implementar um plano de saúde. Tipo assim, se você quer ter atendimento, você tem que pagar. É isso, é igual lá nos Estados Unidos, gente. Todo mundo fala bem dos Estados Unidos. Eu não falo não, tá? Que indiretamente é uma privatização, né? Isso, quem paga mais tem um tipo de atendimento diferenciado. Para além dessa questão dos espaços. Você pega quem apoiou a campanha dele, né, Marcelo? FIENG, que é a Federação das Indústrias. FAENG, que é da Agricultura. Você pega as Unimeds da vida, que estão doidas para pegar aquele prédio lá. Contas, né? Você imagina um prédio daquele dali na área hospitalar de BH. Pois é, exatamente. Se uma Unimed da vida pega aquele dali para ela. Já pensou? Então isso, é esse grupo que tá aí, gente. E não é só, Vera, mas peraí. Não é só pegar o prédio, não é só privatizar. Se você tira o IPSENG desses servidores, muitos vão fazer o quê? Sim. Não, eu vou buscar uma Unimed, vou buscar. Vai ser ofertado para eles a Unimed. Público. Eles vão ter eles já lançaram aí o plano popular, né? De 10 reais. Né? De 10 reais, né? Não atende nada. Mas aí, Vera, gente, nós temos uma participaçãozinha, tá? É só para completar, pra participação que a gente tem importante agora. Sim. Dia 26 e 27 essa semana tá agitada, hein? Tá agitada. Dia 26 e 27 a gente tem na Assembleia Legislativa também um ciclo de debate sobre endividamento. 2 dias para contar e falar e explicar, só com gente fera, por que Minas está devendo, o que Minas está devendo e quais as saídas. Sim. Nós não temos como saída apenas o regime de recuperação fiscal, não. Isso é um projeto falacioso do governo Zema. Então participe. Se você não puder estar presente, já está abertas as inscrições. Se você não puder estar presente em nenhuma dessas agendas, tanto amanhã, ocupar a Assembleia, dia 25, para perguntar aos deputados, participe online. Online, não é isso? né? Nos siga nas redes, isso mesmo. Pois é. Nós temos a participação aqui ilustre da nossa querida Denise Romano, nossa professora Denise, coordenadora geral do Sindiúte. Chega mais, Denise. Pode chegar. Nós estamos num processo de mobilização contra a aprovação do plano de recuperação fiscal que o governo do estado detalhou para a Assembleia Legislativa na última semana. Esse plano, nós temos lutado contra o regime de recuperação fiscal já há um tempo, e é importante explicar para as pessoas o que significa esse plano de recuperação fiscal para nós, trabalhadoras e trabalhadores em educação. Além de limitar ou de congelar, proibir realização de concurso público após o ano de 2024, esse plano também nos impede de receber os reajustes do piso salarial profissional nacional. Então vamos lembrar, todos os anos, no mês de janeiro, o MEC publica uma portaria onde diz o índice de reajuste do piso salarial profissional nacional que precisa ser praticado no Brasil. O plano de recuperação fiscal não faz nenhuma menção a reajuste de piso, ele só diz de congelamento de reposições inflacionárias e faz uma previsão bastante tímida e que na prática é igual a zero, de um reajuste de 3% em 2 anos, dentro desse período de 9 anos de congelamento de salários. E aí nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas pelo governo do estado de Minas Gerais. A primeira pergunta que precisa ser respondida pelo governo é: o governador teve um reajuste de salário de 300% no ano de 2023, mais de 150% de aumento acima da inflação do período. E nós, servidores públicos, as professoras, vamos ficar 9 anos sem o reajuste do piso?
É isso mesmo que o governo de Minas está trazendo para as trabalhadoras em educação, para as professoras, para as auxiliares de serviço da educação básica, que no início do ano estavam recebendo vencimentos inferiores ao salário mínimo? Tem uma outra pergunta que precisa ser respondida também. O governo foi muito ágil, muito hábil, muito rápido para compensar os doadores de campanha do governo. As empresas de locação de veículos, elas tiveram o perdão de uma dívida, no caso ela, uma empresa, né? Tiveram perdão de uma dívida de 1,2 bilhão de reais nesse ano de 2023, através de uma manobra do governo do estado na Assembleia Legislativa, que propôs uma lei que perdoava a dívida, na prática, do seu doador de campanha. O governo recebeu recursos extraordinários durante 2 anos, 3 anos. O governo recebeu recursos extraordinários da Vale, que não foram utilizados para resolver o problema fiscal do estado. Por quê? O estado de Minas Gerais faz propaganda dizendo que Minas está nos trilhos, mas deve 168 bilhões à União. Nós precisamos entender quais são esses trilhos que Minas está caminhando, porque não nos parece um trilho que leva a algum lugar bacana. Quando a gente fala de trilho, a gente pensa em trem. Pensando em trem como bons mineiros, a gente pensa numa viagem e que nos leve a um lugar bonito. Minas Gerais não está nos trilhos que levam a um lugar bonito. Nós estamos à beira do caos, com essa imposição do governo do estado, com essa proposta de congelamento de salário das trabalhadoras e trabalhadores de educação e de todo o funcionalismo público. Salários que já são baixíssimos, salários que já são defasados. O governo já nos deve. Durante 5 anos, o governo Zema não fez nenhum reajuste do piso salarial profissional nacional. Esse ano de 2023 fez um reajuste abaixo do que estava previsto, a portaria do MEC, do índice do reajuste, e nós precisamos fazer essas perguntas. E nós precisamos perguntar para os deputados e deputadas, e aí os deputados e deputadas aí da região centro-oeste, qual é o posicionamento deles a respeito do plano de recuperação fiscal. Eles são a favor que as professoras, que as trabalhadoras em educação fiquem 9 anos sem o reajuste do piso? É isso mesmo? Eles são favoráveis à venda da CEMIG e da Copasa, que são empresas que dão lucro ao Estado, lucro de 4 bilhões por ano, como o lucro da CEMIG no ano passado, de 600 milhões como o lucro da Copasa. Então, isso nós precisamos que o governo nos responda. Dia 7 de novembro, nós temos uma greve geral em Minas Gerais por conta dos desmandos desse governo do estado, uma greve geral do funcionalismo público, com adesão de outros servidores públicos de outras esferas, em solidariedade à nossa luta, e nós estaremos todos os dias na Assembleia Legislativa para fazer essas perguntas aos deputados estaduais de Minas Gerais, principalmente aos deputados que compõem a base de apoio do governo Zema, se eles são favoráveis ao congelamento de salários das trabalhadoras em educação, da educação, por 9 anos, e se eles são favoráveis à venda de 2 estatais mineiras que dão lucro ao Estado, que não precisam de recursos do governo, que sobrevivem e que têm condições de fazer investimentos importantes aqui no nosso Estado. É isso, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. E trabalhadores e trabalhadoras em educação, esperamos todos vocês em Belo Horizonte no dia 7 de novembro, na nossa greve geral, com as atividades de dia todo na Assembleia Legislativa. Aí, gente, então a palavra da nossa coordenadora geral, Denise Romano, também fortalecendo essa luta que é de todos e todas, da educação
de uma maneira monstro, né, Marcelo? Eu queria, para além de todas as agendas que a gente já apresentou com relação ao regime de recuperação fiscal e da PEC, né, do medo do povo, eu queria apresentar 2 agendas da educação. Tá acontecendo hoje, gente, agora. Começou às 9 da manhã e vai até às 18. Lá na Assembleia Legislativa, um debate, um ciclo de debate sobre a educação do campo. Então, muita gente bacana. Então, é interessante quem não puder estar lá, que possa assistir também pelas redes, né? A gente tem lá no nosso Instagram, a gente tem também... A própria Assembleia Legislativa, ela transmite ao vivo, então é bem legal você participar. Eu queria contar para vocês sobre um PL que está tramitando também. Tem dia, Bianca, que eu chego aqui, a Vera, tem mais? Tem mais alguma coisa? Falo, tem. Aí esse é específico da educação. É o PL 875. O que acontece? Esse PL trata da contratação temporária dos trabalhadores da educação. Especificamente do magistério, pessoal da secretaria, né? Então, essa lei... É o seguinte, tem uma lei que ela tá em vigor. Sim. Essa lei, ela foi considerada inconstitucional, inclusive pelo STF. Por quê? Porque quando você faz a comparação dos números, um dos motivos, tá, gente, dessa lei estar errada e inconstitucional, é que o número de contratados é maior que o número de efetivos. Isso pode, gente? Então, sem comentário. Tem sons, né, que a gente emite e que já dizem tudo. Dizem tudo. Só que aí, contar pra vocês, ele tem até ano que vem para tramitar a lei adequada, né? Aliás, na verdade, ele tem até esse ano para apresentar e fechar todo o trâmite desta lei nova. Então, é a 875. Só que quando essa lei foi apresentada, esse PL foi apresentar esse projeto de lei, nós vimos um Frankenstein, uma coisa horrorosa ali, um monstro sendo apresentado para nós. E nós nos unimos junto ao pessoal da UENG, né? E o pessoal das associações, para a gente tentar mudar porque foi essa a proposta do governo. Teve uma audiência pública e nós fizemos uma apresentação de 24 pontos que precisavam ser mudados nessa lei. Mudou alguma coisa? Não. Eles fazem a reunião com a gente só para dizer que estão dialogando com os sindicatos e, na verdade, não estão. Então, essa lei está tramitando. A nossa... Gente, eu fico pensando assim, o que seria de nós se não fosse Beatriz Cerqueira lá na Assembleia para a Educação, a nossa querida e aguerrida Beatriz Cerqueira. Ela está criando um substitutivo para essa lei. Porque só para vocês terem uma ideia, Jairo, lá nessa lei do Zema, está proposto o quê? Que a pessoa pode ser contratada com salário menor. Não prevê a titulação. Por exemplo, o vice-diretor contratado, ele não pode ficar o tempo todo que ele tem, né? Por exemplo, ele vai ficar no cargo por 4 anos. Não, ele tem que ficar menos. Então, assim, são várias coisas que estão erradas e ela está entrando com substitutivo e vai ser aprovado também lá, primeiro, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, para você que é trabalhador contratado, trabalhadora contratada do Estado, vale a pena acompanhar a nossa luta lá na Assembleia, nas redes. É importante você ver o que está acontecendo, se aprimorar, se apropriar dessa luta que é de todo mundo, né? Queria agradecer muito a nossa participação aqui. O Sindiúte está aí somando na luta sempre da educação pública, mas com todo o funcionalismo e com todos os trabalhadores de uma forma geral, pela população, na verdade, né? Agradecer a presença da Bianca, do nosso querido Jairo aqui, que está sempre conosco, nos fortalecendo. A nossa grande Vera, que nos conduz aqui. Cadu, um beijo. Gente, Rádio Favela, eu nem preciso falar que vocês moram no meu coração, né? Rádio Favela tá aqui, ó. Eu também quero agradecer aqui o convite aqui, dizer que vocês são muito especiais e eu tô muito feliz aqui para estar somando essa luta aí, que é muito importante para todos nós. E um grande abraço para todos aqui do Triângulo Mineiro, com muito amor e carinho para vocês. Muito obrigada mesmo, Jair. Vai lá. É isso aí, gente. Tamo junto aí. Só para dar mais uma agenda rapidinha, Marcelo. Dia 24, amanhã, nós vamos ter uma audiência pública em Curvelo, Vera, às 19 horas. Verdade. Então, quem é da região de Curvelo, nós estamos tendo várias audiências nas câmaras municipais no estado inteiro, tá, gente? Para falar da PEC do medo do povo. Falar da PEC do medo do povo, do referendo, do golpe em Minas Gerais. Então, valeu aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão nos ouvindo. Então, fechando
encerrando nossa roda de conversa, agradecendo a CUT Minas, ao Jornal Brasil de Fato, a todos vocês que estão aí na nossa audiência. Vamos subir o som? Sou Jorge, trabalhador brasileiro. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.